Olá, meus queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Que a paz e as bênçãos do nosso Mestre amado e querido Jesus permaneça no nosso coração, na nossa mente e principalmente que nós sejamos cada vez mais instrumentos dessa paz a distribuir a todos os corações, sobretudo aqueles corações que convivem conosco nesta existência, a fim de juntos caminharmos rumo à nossa evolução, rumo à própria felicidade. Aqui estamos mais uma vez para mais um encontro, para mais uma reflexão sobre a tutela e proteção de toda a equipe da espiritualidade e principalmente sobre a tutela de Maria Amélia e de toda a sua equipe. Muita paz nós desejamos a todos nesse instante e em especial que esta paz nos auxilie neste momento de reflexão sobre os estudos que nós estamos e nós viemos sempre desenvolvendo, sobretudo em cima do próprio Evangelho do nosso Mestre amado e querido Jesus, porque é a obra que mais cala fundo ao nosso coração no momento em que nós estamos atravessando e principalmente no momento de pandemia, de transição planetária, onde a moral é aquilo que nós precisamos efetivamente desenvolvermos. Mas, sobretudo, meus queridos companheiros, especificamente nós estamos trabalhando os períodos do Espiritismo, como traz Kardec para nós lá na Revista Espírita de dezembro de 1863, os períodos que foram necessários e que, de uma certa forma, podemos dizer, ainda estão sendo importantíssimos para as nossas reflexões de instalação efetiva dessa doutrina espírita no nosso meio. E nós estamos aproveitando para trazer esses mesmos períodos para a identificação do próprio Espiritismo, ou por que não, da instalação do Espiritismo. E aí eu vou mais além. O objetivo do Cristo, a instalação do reino de Deus dentro do nosso coração. Também passamos por esses períodos. Então, todos os ensinamentos e informações são importantíssimos. Mas, meus queridos, antes mesmo de iniciarmos ou darmos a sequência a esses períodos que nós já estamos estudando, convido todos vocês agora nesse instante a, junto comigo, elevar o seu pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, a Maria Amélia e toda a sua equipe, procurando tranquilizar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente, apaziguar as nossas emoções e principalmente buscarmos a concentração necessária para, no processo de assimilação dessas informações, conseguirmos gravá-las para que façam parte do nosso patrimônio, da nossa inteligência e se transformem em conhecimento, conhecimento que nos auxiliará a caminharmos a passos mais largos rumo aos objetivos que nos trouxeram a esta existência, aos objetivos que cercam os espíritos que também estão aqui conosco estudando e aprendendo, para atingirmos a tão sonhada felicidade. Que nesta comunhão de pensamentos e sentimentos também nos fortaleçamos cada vez mais na fé e, sobretudo, que cada um de nós recebamos um passe espiritual e um tratamento durante toda a reflexão, reconhecendo sempre em Jesus o poder, a cura, o caminho, a verdade e a vida. E que a água que cada um de vocês separou especificamente, ou a água do seu próprio lar, seja também fluidificada por essa energia edificante, luminosa e protetora que envolve a cada um de nós e o nosso próprio lar. E que ao fazermos o uso dessa água,
possamos alterar e substituir células doentes por células sãs. Que assim seja, e é exatamente isso que nós desejamos a todos vocês, meus queridos companheiros, meus queridos amigos de reflexão, aqui do Grupo Espírita Mensageiros, e também outras pessoas que pertencem a outros grupos, outras pessoas que pertencem a outras religiões, que também, aproveitando esse período, aproveitando a pandemia e, sobretudo, aproveitando os meios tecnológicos de comunicação colocados à nossa disposição, estão aí eliminando os preconceitos e abrindo a mente para novos conhecimentos, novas informações, para o fortalecimento da própria fé e, é claro, a vivência deste amor e da caridade ensinadas e exemplificadas pelo próprio Cristo. Bem, meus queridos companheiros, como nós dissemos, estamos aqui falando um pouquinho sobre os períodos de instalação do Espiritismo, que poderíamos também dizer os períodos de instalação do cristianismo ou dos ensinamentos do Cristo na sociedade, mas que nós estamos trazendo também para dentro de nós mesmos. Já vimos aqui o período da curiosidade, aquele período inicial do surgimento da própria doutrina, sobretudo através de fenômenos esses que ainda estão presentes nas casas espíritas, estão presentes na vida de muitos médiuns e, sobretudo, médiuns ostensivos, que nada mais é do que aquele momento que chama a nossa atenção e que nos desperta para a existência de algo além daquilo que os nossos sentidos físicos é capaz de identificar. Vimos que o processo iniciou-se com as irmãs Fox, depois foi levado para a Europa, as mesas girantes e, sobretudo, a partir daí iniciou-se o processo de instalação e, chamando a atenção, sobretudo, de Kardec, iniciou-se uma nova doutrina. Nós tivemos também e temos ainda os nossos períodos de curiosidade. Muitos de nós, infelizmente, ainda estamos vivenciando a curiosidade porque não fomos convencidos de uma doutrina e que essa doutrina é capaz de mudar a nossa vida. Então, esses que ainda estão no período da curiosidade, esses que ainda dependem de fenômenos, precisam avançar nesse processo de instalação desses conhecimentos, informações e, sobretudo, destes princípios. Depois nós vimos o período filosófico. O período filosófico da doutrina é exatamente aquele período que inicia-se com o lançamento do Livro dos Espíritos, onde a própria espiritualidade, respondendo questionamentos de Kardec, inicia uma nova filosofia ou uma nova maneira de se viver a vida. Vimos que o período filosófico ele surgiu exatamente depois de vários movimentos na sociedade mundial, que abriu a mente das criaturas para essa possibilidade, que conseguiu vencer e superar preconceitos, que conseguiu superar paradigmas, que conseguiu superar dogmas e que surgiu exatamente naquele momento que, associado à evolução da própria ciência, nos permitia ampliar e avançar cada vez mais no desenvolvimento da nossa inteligência. E aí, meus queridos companheiros, identificamos muito neste período, quando nós conversávamos sobre ele, identificamos as dificuldades que ainda hoje muitas pessoas possuem de vencer os seus próprios dogmas, de vencer os seus próprios preconceitos, de superar determinados paradigmas. Nós vivemos numa sociedade, eu posso dizer que numa sociedade que ainda encontra-se influenciada por igrejas. E eu digo influenciada por igrejas, não é para criticar as igrejas, absolutamente, mas encontra-se influenciada pela igreja, sobretudo com os dogmas que ela possui e que muitas das vezes não deixa a pessoa abrir a sua mente para a recepção de novos conceitos, de novas informações. Uma das coisas que eu gosto de dizer é o próprio conceito ou o entendimento que nós temos ou precisamos ter e desenvolver sobre Deus. Este conceito muitas das vezes encontra-se preso porque nós não nos damos a oportunidade de questionar. Se alguém falou alguma coisa e envolve o nome de Deus, opa,
É um nome santo, é um nome sagrado, a gente não pode falar, eu não posso questionar, eu aprendi assim e eu não posso mudar. Mas a gente sabe que o próprio Cristo nos ensinou através da arte da dúvida. A filosofia é isso, são perguntas, respostas, questionamentos que nós precisamos fazer para entendermos como as coisas funcionam, como tudo acontece. Foi isso que aconteceu com o cristianismo. Jesus veio exatamente naquele momento, trouxe muitos conhecimentos e informações novas, informações diferentes, mexeu com a mente de muitas pessoas, mas muitas delas tiveram a dificuldade de assumir essas novas filosofias, tiveram dificuldades de assumir perante as autoridades que exatamente tinham uma ideia, uma mensagem, uma filosofia nova e que aquilo estava mexendo com cada um deles e em especial com a forma de se viver. Ainda hoje nós temos isso, nós temos que vencer determinados preconceitos, pelo menos para recebermos os ensinamentos, tanto os ensinamentos do Cristo, vistos sobre um novo prisma, aquilo que o próprio Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, sob um novo ponto de vista, para nós conseguirmos entender e captar a essência ou o espírito da própria letra. Assim como também há necessidade de vencer para entender, receber as informações que os espíritos, porque como diz Kardec, a doutrina é dos espíritos, que os espíritos nos apresentam, a fim de que nós, com estes novos princípios, modifiquemos a nossa forma de ver e de enxergar a própria vida e, por que não, de conhecer melhor, mais e melhor o nosso próprio Criador. Então, esses foram os dois períodos que nós vimos e agora a gente entra no período de lutas. Gente, o Espiritismo passou por um período de lutas e eu posso dizer que ele ainda passa, por determinados períodos que realmente parecem uma verdadeira batalha. Mas, sobretudo, é um período ou uma oportunidade em que, sobretudo na divulgação, quando chegam livros, por exemplo, em Barcelona, avançando ou superando as fronteiras da França, houve uma determinação da própria igreja para a queima de livros que foram para lá encaminhados. Isso aconteceu em 9 de outubro de 1861. E a gente sabe que esse período de lutas, ou sobretudo, ou especificamente, melhor dizendo, esse auto de fé de Barcelona, ele acaba gerando um efeito contrário àquilo que a igreja queria. Por quê? Qual o objetivo da queima? Por que as pessoas não poderiam ver? E a gente sabe, quando a curiosidade nos assola, é aí que a gente quer entrar e exatamente para tentar descobrir o porquê de tudo aquilo. Mas entendiam o Espiritismo como um movimento que estava exatamente querendo destruir a própria igreja, um movimento que queria acabar com a fé que a religião ou que as religiões naquele momento impunham às pessoas. Então vamos destruir porque isso é coisa do demônio. Ora, período de lutas é isso. É você exatamente se ver diante de novos conceitos, diante de novos princípios, e você começar exatamente a romper com os preconceitos, com os paradigmas, com os dogmas. O Espiritismo teve o seu período de lutas baseado exatamente neste confronto com outras religiões. Por quê? Porque colocaram o Espiritismo especificamente como uma religião. Mas a gente sabe que não é apenas e tão somente. O próprio Emmanuel diz que a doutrina espírita nós devemos enxergar como uma ciência e uma filosofia com consequências morais e automaticamente religiosas. Mas levou-se apenas e tão somente para uma doutrina que veio derrubar a igreja. Não é isso. Mas foi visto dessa forma. Inclusive, no período que nós tivemos aqui no próprio Brasil, que podemos dizer com muita convicção, é o país que mais desenvolveu, é o país que mais lutou para a implantação do Espiritismo. Que nos diga o nosso querido Chico Xavier, que enfrentou principalmente a igreja. Enfrentou a igreja, mas daquela forma como nós aprendemos, como um verdadeiro santo. Sem guerras, sem batalhas, sem brigas. Não.
apenas então somente mostrando o quanto essa nova doutrina é capaz de transformar as pessoas, o quanto ela desenvolve em nós a paciência, a tolerância, a resignação. Chegou a ser expulso de igrejas, assim como nós temos ainda hoje muitos padres, nós já ouvimos dizer em igreja que se alguém ouvir falar ou se alguém professar ou ler um livro espírita, esse aí já está perdido, já está excomungado, já vai ser encaminhado diretamente para o inferno. Gente, mais uma vez, qual é o objetivo ou como nós podemos entender Deus? E principalmente entender Deus como nos ensinou Jesus, como um pai. Como você entende um pai que é amoroso, misericordioso, justo? Olha, esses atributos que a gente foi aprendendo vem mostrando um Deus diferente de um Deus vingativo e que capaz de condenar seus filhos a um sofrimento e um sofrimento eterno. Então, são coisas ou são questões que nos levam a pensar e a refletir. Então, a doutrina espírita, assim como a doutrina do Cristo, enfrentou as lutas. A luta do Cristo foi contra o farisaísmo, foi contra aqueles rituais, foi contra os doutores da própria lei. Não é que Jesus estava confrontando ou afrontando, mas Jesus estava simplesmente esclarecendo: olha, essa doutrina e sobretudo aquilo que nos aproxima de Deus, ela deve ser revista. Porque se Deus é amor, somente através do amor que nós vamos chegar até Ele. Não existe outra forma. Mas para eles aquilo representava uma verdadeira batalha, uma guerra. Período de lutas. E um período de lutas que durou por muito tempo. Podemos dizer, sobretudo no cristianismo, que até mais ou menos por volta de 300 depois de Cristo, o cristianismo estava nesse processo de lutas. Só que foi um processo de lutas onde muitas pessoas perderam a sua vida e existência física por professarem esta própria fé e por não terem ou por não serem aceitas pelas outras pessoas. Mas o perigo surgiu exatamente quando adotaram o cristianismo como religião oficial. E daí o próprio Kardec vai em outras oportunidades, em outras obras, e cito aqui principalmente o Livro dos Médiuns, quando ele começa a citar os exemplos, as características dos espíritas, ele chama a nossa atenção exatamente porque a espiritualidade também alertou. O maior perigo, ele não vem de fora para dentro da doutrina, mas é exatamente proveniente daqueles que estão dentro da doutrina, mas que não deixaram a doutrina entrar dentro de si. Os maiores opositores são aqueles que fazem parte do movimento, mas que não conseguiram entender os verdadeiros objetivos do Espiritismo. Os verdadeiros objetivos do Espiritismo já falamos aqui. No item 292 do Livro dos Médiuns, o aperfeiçoamento moral da criatura. Então, temos que tomar muito cuidado com esses que estão dentro e que não conseguiram entender e assimilar, porque são eles que procurarão, ainda que inconsciente ou sob influência, destruir a própria doutrina. Mas voltemos a essa questão ou esse período de luta, gente, dentro de nós mesmos. Sim, porque como nós estamos fazendo essa analogia e essa comparação, nós temos essa necessidade de lutarmos. E para a implantação, seja do cristianismo, seja do espiritismo, ou seja do reino de Deus dentro do nosso coração, não será possível sem lutas. Tem um trechinho de Joana de Ângeles no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo, salvo engano, 7º, onde ela vai comentar dos pobres de espírito, os que se elevam serão rebaixados, e ela vai falando dessa questão da verdadeira luta íntima da criatura e da sociedade atual. E interessante que Joana de Ângeles vai colocar como um dos grandes empecilhos para nós, pelo menos na minha modesta visão, o enfrentamento da sombra coletiva que infelizmente muito nos influencia na sociedade atual. Sim, nós não sabemos lutar contra a sombra coletiva. E o que a sombra coletiva vem proporcionando à humanidade?
Essa sombra coletiva vem proporcionando principalmente um desvirtuamento do verdadeiro sentido e objetivo da vida, em especial dos encarnados. Esta sombra coletiva vem simplesmente mostrando quais são os valores que nós devemos procurar, quais são os valores que nós devemos conquistar para nós sermos bem-quistos na sociedade, para nós vencermos no mundo, diferente do vencermos o mundo. A sombra coletiva, segundo Joana de Ângeles, que vem nos proporcionando a busca desenfreada e, sobretudo, um avanço do próprio materialismo, e abrindo aqui um parênteses, essa foi uma das preocupações, por que não do próprio codificador, e a gente percebe muito nas obras do Leon Denis, porque nesse processo de instalação da própria doutrina espírita, nós estávamos recém-saídos de um domínio, e um domínio inclusive violento pela própria igreja do catolicismo, onde nós tivemos, por exemplo, até a Inquisição, só para citar aqui um exemplo. Nós recém-saídos dessa fase, a sociedade mergulhou num materialismo exacerbado. Então, não é assim, então a nossa doutrina é materialista. E teve aquela preocupação, por isso que logo em seguida já surgiu a doutrina espírita, para exatamente temperar ou ser um ponto de equilíbrio entre os dois extremos, daquilo que estava sendo difundido e divulgado e daquilo que estava sendo também proposto. O positivismo cresceu muito, sobretudo na Europa, exatamente para combater aquele religiosismo exacerbado, e também levou a criatura para outro extremo. E essa sombra coletiva, infelizmente, segundo Joana de Ângeles, ainda se impera, ainda domina a nossa sociedade. E essa é a nossa principal luta. É em deixar o ente espiritual sobressair, é fazer com que busquemos e alcancemos as virtudes necessárias para superar este materialismo e, principalmente, superar o próprio excesso de ritualismo. E aí a gente lembra de Jesus, que imperava na época. Qual que era o principal combate do Cristo? Eram apenas e tão somente as práticas exteriores dos escribas, dos fariseus, que segundo ele já eram suficientes para nos aproximarmos de Deus. A oferenda, determinados sacrifícios, pagamento de determinadas quantias seriam suficientes para nos conectarmos com o Criador. E Jesus diz que não. Essa conexão, ela parte lá de dentro do coração da própria criatura. E ela só é possível para aqueles que contratam este serviço de instalação do reino de Deus dentro do próprio coração. Porque não é o que entra na boca do homem que torna impuro o homem, mas aquilo que sai da sua boca. Então, Joana de Ângeles, tocando nessa questão da sombra coletiva, ela vem mostrando e falando para nós que na história da humanidade, uma das principais lutas é exatamente contra estes valores que hoje superam, e em muito, a busca pelas virtudes. Eu preciso ser aceito na sociedade. Não importa, de preferência que eu deixe a religião de lado, mas eu preciso ser aceito na sociedade. Eu preciso vencer, eu preciso conquistar bens materiais de alguma forma, posição social ou algum tipo de autoridade. E isso deixa a sociedade emocionalmente doente, porque este não é o objetivo da criatura. Então, quando nós assimilamos essa doutrina, assim como o próprio cristianismo, quando nós jogamos para dentro de nós todos esses novos conceitos, novos princípios e a necessidade de desenvolvermos virtudes, essa luta interna íntima, ela é fatal, ou ela é fundamental para que nós efetivamente consigamos aplacar aquela tempestade dentro de nós.
E mesmo aqueles que conseguem, que começam, não esqueçamos, da parábola do semeador, não esqueçamos da parábola do joio e do trigo, porque juntamente com o trigo vai ser plantado o joio, exatamente pelo momento que nós estamos atravessando, por essa própria sombra coletiva. Mas nesta luta a gente tem que ter convicção. O que nós queremos que vença? Espírito ou corpo? Valores espirituais ou valores corporais? Assim, nós instalando esses princípios ou buscando esses princípios, e inicialmente os princípios trazidos pela própria filosofia. Por quê? Porque a gente vai falar da questão do período religioso logo daqui a pouco. No nosso próximo encontro a gente vai falar desse período religioso. A gente está falando ainda de princípios e de uma filosofia que está sendo implantada. É uma nova filosofia de vida, uma nova filosofia ou uma nova forma de pensar em todas as questões. E é lógico, principalmente nas questões religiosas do nosso próximo encontro. Avaliem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, como anda esta luta íntima ou esta luta interna dentro de vocês. Sobretudo nesse momento de transição, no momento de pandemia. O que fala mais alto no seu próprio coração? Será que os valores e ensinamentos pregados e exemplificados pelo Cristo? Será esses novos princípios que a doutrina espírita nos traz? Deixemos o espiritismo entrar dentro de nós. Não nos preocupemos com essas questões exteriores. Para ser espírita eu tenho que estar dentro de uma casa espírita. Não! Para você ser espírita, assim como para você ser cristão, basta você entender e assimilar os principais princípios ou as virtudes que nos ajudam e que nos transformam em homens de bem. Avaliem cada um de vocês, através da mesa redonda do eu, como nos diz Augusto Cury. Analisem como anda este período de lutas dentro de você para a implantação, não do Espiritismo, mas para a implantação do reino de Deus no seu próprio coração. Agradeço mais uma vez a todos vocês por esse carinho, por essa compreensão, e espero que todos vocês consigam refletir sobre a proteção do seu próprio anjo de guarda, dessa equipe maravilhosa de Maria Amélia, e tomem as melhores resoluções para uma mudança, uma transformação íntima, fazendo valer este período, sobretudo nós encarnados, fazendo valer esta reencarnação. Nós fomos afiançados pela espiritualidade e a gente precisa dar ou sermos gratos, a eles, mostrando que nós conseguimos vencer e superar e que valeu a pena eles confiarem em nós. Que sejamos, pois, merecedores deste carinho espiritual. E assim, fechamos mais uma reflexão, mais uma reunião de quarta-feira, e que nos nossos próximos encontros estejam todos aí concentrados, animados, mais ainda conectados com Jesus e principalmente com essa parte ou com esse período de luta superado, para nós avançarmos e adentrarmos efetivamente num período religioso, para que a nossa conexão com o Criador não corra o risco de cair, como essas internets que nós usamos no mundo físico. Que a nossa internet não oscile com o Criador, mas que ela se mantenha firme. Passemos sempre a dizer a tudo e a todos que nós temos um grande Deus que vela por nós, que está dentro de nós, que nos abandona, que nunca nos abandona, e que, fiéis a Ele, vamos também ser instrumentos da sua paz, do seu amor, a refletir a todos que estão à nossa volta a felicidade que sentimos por estarmos ligados a Ele. Muita paz, muita tranquilidade e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.